Olá, meus amigos, Igreja bendita, amada, muito bom dia nessa manhã de domingo. Nós estamos aqui de volta para meditarmos juntos no tema desta semana. Nós estamos terminando nesta semana o tema do mês de agosto, um tema em que falamos sobre estarmos sob ataque, né? Estamos sob ataque de muitos, vindos de muitas direções diferentes, né? E principalmente, mais terrivelmente, a partir de dentro de nós mesmos, né? Vimos isso ao longo desse mês. Nós vimos que nós travamos uma guerra contra o mundo, né? O mundo que nos cerca, as circunstâncias que vivenciamos nesse mundo, os desafios que a vida no mundo nos traz. Então, a grande ênfase está no texto de Jesus dizendo para nós: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O segundo estudo foi sobre a carne. Também estamos sob ataque da carne. E a carne se nos faz, inclina, a carne nos inclina a desejos, paixões, e nós vimos, por exemplo, o grande clamor do apóstolo Paulo declarando o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. Mas nós entendemos que essa não é a grande exclamação da realidade dele naquele momento. É uma realidade presente nele. Mas havia uma outra realidade presente nele, a vida no Espírito. Nós falamos sobre uma nova lei que há na vida de todas aquelas pessoas que já entregaram suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Essa nova lei do Espírito de vida, nos dá autoridade, nos habilita a viver segundo o plano e a vontade de Deus para nós, nos ajuda a obedecer ao Senhor. Então nós estamos sob ataque da carne, mas Deus nos deu as armas para vencermos a carne no poder dele, no nome dele. E terminamos, na última semana nós falamos sobre os ataques do inimigo. O inimigo está ao derredor. Ele ruge como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas ele não é um leão. Ele é falso, ele é enganador. Ele busca demonstrar mais poder do que de fato tem. O grande poder do inimigo está no engano. Se nós nos fortalecermos na verdade, venceremos os ataques do inimigo com a verdade. A palavra de Deus é a verdade. É a verdade que nos liberta, a verdade que nos abre as portas para viver essa vida de autoridade em nome do Senhor Jesus. E por último, nós temos por último aqui um lembrete. Acho que talvez um lembrete seja uma palavra ruim de expressar isso, mas temos aqui a oportunidade de rever rever um fundamento importante para as nossas vidas, um fundamento para a nossa fé, uma base muito importante que nos dá solidez, que nos dá firmeza, que nos dá uma graça tão poderosa. Essa graça alimenta tanto a paz que excede todo entendimento, quanto a alegria que excede todo entendimento. Esse fundamento é uma certeza. A vida pela fé é uma vida baseada em certezas. A Bíblia fala que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza de fatos que não se veem. É um firme fundamento a respeito daquilo que estou esperando ainda. Nem toquei, mas eu já é firme isso.
é o firme fundamento. Essa certeza já é inabalável em mim. É também a certeza das coisas que eu não vejo. Eu não vejo, mas creio, e essa fé representa uma certeza inabalável. Então, onde se baseia a nossa certeza, as nossas certezas? Elas se baseiam na palavra de Deus, no que a palavra de Deus nos ensina, porque a palavra fala, sobretudo, do caráter de Deus. A gente precisa entender ao longo da caminhada com Deus aquilo que Ele é e construir a nossa fé sobre aquilo que Ele é, sobre quem Ele é. Deus não tem apenas bondade para derramar sobre nós. Ele é a própria bondade. Ele não está bom, de repente, num dia específico, acordou de bom humor, então tá bem, tô bem hoje, tô legal hoje, vou abençoar todo mundo. Não, isso não acontece com Deus. Deus é bom o tempo todo. Não há como Deus deixar de ser bom. Não há como Deus deixar de ser justo. Não há como Deus deixar de ser gracioso. Se Deus opera juízo, o juízo que Deus operou não anula a graça dele, porque a graça dele não dá lugar a nenhuma outra coisa. Ele é gracioso o tempo todo. Ele ama o tempo todo, de tal forma que a palavra nos diz que nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então ele nos ama o tempo todo. Essas certezas, elas forjam a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. E o estudo dessa semana é exatamente sobre isso. Olha, nós estamos enfrentando uma luta contra o mundo. Ai de mim, o mundo é terrível. Nós estamos travando uma luta contra a carne. Ai de mim, como Paulo fala, quem me livrará desse corpo de morte? Ai de mim. Nós estamos travando uma luta contra o inimigo. Ai de mim. O inimigo arma ciladas que eu não vejo. Ai de mim. E a grande proposta para nós é lançar fora do nosso vocabulário esse ai de mim. Por quê? Porque temos confiança. O nosso Redentor vive e se levantará. Então, nós precisamos ter certeza de que em todas as batalhas que nós enfrentamos, Ele está conosco. De tal forma que nós podemos sempre declarar que a batalha, na verdade, é do Senhor. A batalha é do Senhor. E para falar sobre isso, a gente separou aqui o texto onde essa expressão, é declarada pelo próprio Deus. É o texto de 2 Crônicas, capítulo 20, versos de 1 a 30. Esse é o único texto separado para esse estudo. Mas ele é muito marcante, ele é muito emblemático. E ele conta a história de Judá, na época, uma história específica do povo de Judá, na época do rei Josafá. O que acontece é que, assim, se você pegar o texto de 2 Crônicas 20, você vai ver que 3 exércitos se levantaram contra o reino de Judá. E Josafá era o rei nessa época. Os filhos de Moabe, os filhos de Amon e povos do Monte Seir, aqui na Bíblia diz que eram meunitas. Eles vieram para guerrear contra Judá. Ou seja, o que está acontecendo aqui? 3 povos, ou 3 nações, estão se reunindo para marchar contra Israel. Imagina 3 exércitos reunidos, era um desafio muito grande. E diante dessa notícia, Josafá foi abalado. Josafá ficou com muito medo. A palavra diz no versículo 2, capítulo 20, verso 2, diz assim: então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede.
a notícia era uma notícia terrível, né? Eles vieram avisar que havia uma grande multidão marchando contra o povo de Judá. E aí Josafá então reagiu. Internamente, como ele reagiu? Ele teve medo. Versículo 3 diz: então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor. Esse é um ensinamento muito importante para nós. Na hora do medo, Josafá não recorreu a nenhuma outra coisa senão o Senhor. Na hora do medo, Josafá não correu para buscar auxílio em povos vizinhos, para tentar arrumar um exército que se juntasse ao seu exército, para que eles estivessem de igual poderio, né, para enfrentar o exército inimigo, para que eles estivessem equiparados, né, em poderio, em exército, em quantidade de pessoas, para poder enfrentar aquele inimigo. Josafá não buscou nenhum outro recurso antes de clamar ao Senhor, antes de buscar ao Senhor. Então a Bíblia vai dizer: Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor, e proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Então Josafá se posicionou em oração, se posicionou em jejum, ele proclamou um jejum para a cidade inteira, para a nação inteira, e reuniu a nação para buscar o Senhor, para orar ao Senhor, para jejuar diante do Senhor. E nesse momento Josafá faz uma oração que ele clama pela misericórdia do Senhor. Nessa oração, inclusive, ele reconhece a sua incapacidade diante desse inimigo. Ele fala no versículo 12: ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Como Deus ama essas atitudes, como Deus ama esses posicionamentos. Sabe, às vezes a gente é intimidado pelo tamanho do nosso inimigo, pelo tamanho do gigante que estamos enfrentando, nos abalamos e paralisamos. Às vezes a gente corre atrás de recursos humanos, naturais, para enfrentar guerras que nós não conseguimos enfrentar sozinhos. Sabe, diante dessa ameaça, diante desse aviso que Josafá recebeu, de que estava vindo na direção dele um inimigo muito maior do que ele poderia enfrentar, ele se posicionou em oração, ele se posicionou em jejum, ele clamou a Deus pedindo misericórdia, e ele termina-se aqui a sua oração dizendo: Senhor, o Senhor não vai fazer nada diante deles, o Senhor não vai fazer nada com os nossos adversários, porque nós não conseguimos fazer, nós não temos a mínima condição de enfrentar esse exército. Na verdade, a gente nem sabe o que fazer, não sabe por onde começar. Quantas vezes nós estamos assim, sem saber por onde começar, como nos posicionarmos para enfrentar esses inimigos. Josafá se colocou assim diante do Senhor, mas no meio desse caos ele disse: olha, a gente não consegue enfrentar esse inimigo, a gente não sabe nem por onde começar, mas os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia! Aí, de repente, uma palavra profética é liberada do meio do povo, é liberada do meio daquele momento de choro. A Bíblia fala que havia choro, homens, mulheres, crianças, todos reunidos ali, eles estavam clamando e chorando diante do Senhor. No meio desse processo se levanta um homem, Jaaziel. Interessante que, quando eu descobri esse texto, décadas atrás, né? Quando eu descobri esse texto, eu ainda era garoto e iniciando a minha caminhada nessa estrada aí de adoração, ministração de louvor. Esse texto mexeu muito comigo, principalmente nesse momento, porque o texto vai dizer que quem se levanta é Jaaziel. E a Bíblia fala que, no versículo 14 diz assim: então
no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Asaf foi um dos músicos de Davi. Asaf foi um dos homens que Davi separou para conduzir uma geração de músicos. Essa geração, eles não apenas cantavam e tocavam para o Senhor, eles profetizavam com seus instrumentos, profetizavam com suas vozes. Era de um grupo de uma sensibilidade espiritual, uma sensibilidade com relação à presença de Deus muito grande. Era um grupo que se destacava no louvor a Deus, com canções e adoração. E exatamente desse ambiente, desse lugar, de quem está sempre diante do trono, de quem está sempre adorando ao Senhor, contemplando ao Senhor, surge Jaaziel. E Jaaziel levanta a sua voz e libera uma palavra profética ao Senhor, ao povo. Ele diz assim: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém. Isso está a partir do versículo 15. E o rei Josafá: assim lhes diz o Senhor, não tenha medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eles virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo nem se desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Que palavra poderosa, que palavra desafiadora para a nossa lógica. Deus chega para o povo de Judá e fala assim: olha, nessa batalha vocês não vão ter que pelejar. Eu vou pelejar por vocês. Vão lá, se posicionem, mas vejam de onde vocês estiverem o grande livramento que eu vou dar para vocês. A batalha é minha, diz o Senhor. Que palavra poderosa, que trouxe grande consolo e alegria ao povo de Judá, a Josafá ali naquele momento. E a Josafá teve uma atitude. Deus mandou que eles fossem lá e ficassem parados. Mas é como se Josafá pensasse: parados? Diante desse Deus tão bom, diante dessa palavra tão consoladora, tão confortadora, diante desse investimento de Deus em nós, desse enxugar de lágrimas que ele realizou neste dia aqui, enquanto estávamos tão amedrontados. Não, parados não. Chamem os músicos, vamos cantar, e vamos cantar o tempo todo. Vamos cantar que o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Josafá disse, no versículo 21, deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Enquanto o povo de Israel estava louvando, um milagre muito poderoso aconteceu. No momento em que eles começaram, está no versículo 22, no momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do Monte Seir, que vieram contra Judá, e foram derrotados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do Monte Seir, para os destruir e exterminar. E quando eles tinham acabado com os moradores de Seir, atacaram e destruíram-se uns aos outros. E aí o texto diz que, no verso 24 aqui, quando os homens de Judá chegaram a um lugar alto de onde se pode olhar para o deserto, procuraram ver a multidão e eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão. Não havia nenhum sobrevivente. Josafá e o seu povo foram saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Pegaram para si mais do que podiam levar e gastaram 3 dias para saquear o despojo, de tanto que havia. Glória a Deus! Que coisa impressionante! Deus dá uma palavra para eles: vocês não vão precisar nem lutar. De repente eles se puseram a cantar. A Bíblia diz que enquanto eles cantavam e louvavam o Senhor, Deus se moveu no exército inimigo.
do acampamento do exército inimigo. E eram 3 inimigos, 3 exércitos reunidos. E um se levantou contra o outro e destruíram-se completamente em meio à adoração, em meio ao louvor, em meio às canções de exaltação ao Senhor e de exaltação da bondade do Senhor. E quando Judá foi ao acampamento do inimigo, só havia cadáveres, mas tinha um detalhe: aqueles cadáveres, de forma muito interessante, por provisão de Deus, levaram muitas riquezas para a guerra, de tal forma que eles passaram 3 dias para saquear o exército inimigo com objetos preciosos, objetos de valor que eles conseguiram tirar dali. Veja, o inimigo se levanta, eles não chamaram ninguém para a guerra. Inicialmente a pessoa pensa: ah, meu Deus, problemas, olha, a batalha se levantando, misericórdia, Senhor, me ajuda, me dá graça. Mas às vezes a gente nem sabe que essa batalha é para a vitória, é para a bênção. A gente não pediu nenhuma batalha, mas Deus, por sua graça, enviou um exército inimigo, ao qual ele já estava preparado para derrotar. E na derrota dele, ele nos torna mais fartos, mais ricos, mais prósperos, porque Israel recolheu despojos desses inimigos. Veja, a gente aprende algumas coisas importantes. Primeiro, não precisamos temer nenhum inimigo. Seja qual for, seja que tamanho tiver, não precisamos temer, porque o nosso Deus está conosco. Ele sempre é mais poderoso. Aleluia. Mas, ainda assim, temer é coisa de homem. Então, a gente não precisa temer, mas se você temer, o que você vai fazer? Se entregar ao seu temor? Operar a partir do temor? Agir a partir do temor? Colocar os pés pelas mãos? Fazer alianças erradas? Não! Josafá ensina pra gente que a gente precisa se posicionar em Deus, né? Então, Deus não espera que não tenhamos medo nenhum diante das situações, mas que saibamos o que fazer quando o medo surgir. Josafá nos ensina o que fazer. O que ele fez? Ele levou o povo a voltar os olhos para o Senhor, orando, jejuando e esperando nele. Então, quando enfrentarmos dificuldades, enfrentarmos problemas fora de nós, dentro de nós, seja qual for o inimigo, a batalha é do Senhor. Então, quando a aflição chegar, nos voltemos para Ele, busquemos sua face, busquemos sua vitória. A terceira coisa que a gente aprende é que Deus sempre responde nossas orações. Ele não despreza um coração quebrantado e contrito. Se a gente se arrepende, se quebranta diante de Deus, se a gente se humilha diante de Deus, Ele terá uma resposta. Antes da vitória ser concedida, houve uma palavra de consolo. Às vezes, antes da solução da questão que você está apresentando diante de Deus, Ele vai te dar uma palavra. Pode ser que uma palavra não represente aquilo que você deseja de fato naquele momento. Normalmente não vai representar. Você quer solução, não a palavra. Mas a palavra vem antes, exatamente para exercitar a sua fé, para te dar esperança, para trabalhar a sua perseverança. Então, Deus enviou uma palavra para consolar os corações do coração do povo de Judá, para que eles crescessem em fé, crescessem nessa palavra. Deus costuma fazer assim conosco. Nos lança a sua palavra para que andemos nela, nos fortaleçamos nela. E aí possamos colher os frutos dessa vida em Deus. A quarta coisa que a gente aprende é que Deus realmente habita no meio dos louvores. Porque enquanto o povo louvava, Deus destruía os seus inimigos. Louvar em meio às guerras é uma chave espiritual. Louvar a Deus, engrandecer a Deus no meio das aflições é uma atitude poderosa, uma atitude de quem vê o que é invisível. A quinta coisa que a gente aprende é que a gente não deve reclamar das guerras. Às vezes a gente acha que a guerra que está se levantando é a guerra definitiva, é a que vai nos trucidar, que vai acabar conosco. Não conseguiremos
voltar à vida normal depois dessa grande guerra final é muito grande. Olha, não reclame das guerras. Por quê? Porque de repente essa guerra vai trazer consigo riquezas, poder. O povo de Israel recolheu os despojos de uma guerra que eles nem pediram para entrar, mas Deus já tinha planejado abençoar o seu povo. Então não reclame, persevere, ore, jejue, busque ao Senhor. E aí Deus vai honrar você, vai lutar as suas guerras, vai abençoar a sua vida, vai pôr um cântico nos seus lábios. Amém, meu querido? Então, não reclame das suas guerras. Pode ser através dela que vai vir a maior bênção da sua história. Amém? Que Deus abençoe você. Que esse mês tenha sido um mês de crescimento, de fortalecimento, de confiança no Senhor, porque Ele é bom o tempo todo. Então, houve aqui uma sugestão no estudo da célula de que vocês terminassem cantando uma canção. Eu sugeri uma canção ali, mas vocês podem cantar qualquer outra canção que exalte o Senhor, que glorifique o Senhor, que reconheça o seu poder e a sua presença em nossas vidas, em qualquer circunstância. Seja qual for o cenário, se você está diante do mundo, diante da sua carne, diante do próprio inimigo, louve a bondade do Senhor, se apoie nela, confie nela, descanse nela, e o Senhor vai desbaratar os seus inimigos. Deus abençoe você, meu querido. Deus abençoe você. E motivado aí por esse coração que compreendeu os segredos espirituais de Josafá, eu quero convidar você a se inscrever no Retiro de Oração e Jejum, que vai acontecer na próxima semana, nos dias de 1 a 3 de setembro. E então faça sua inscrição, é R$80. Você consegue no aplicativo até parcelar em pelo menos 2 vezes, mas faça sua inscrição, se envolva com o ministério, com o movimento de oração na igreja, cresça nisso. Vai ser um tempo de bênção, tem sido um tempo de bênção, vai ser um tempo de bênção para a vida da igreja. Amém? Então não fique de fora disso. No dia 4 nós iniciamos aí nosso tempo de oração de jejum de 21 dias. Participe conosco, a gente vai falar mais sobre isso hoje à noite. Então, se envolva o máximo que você puder e cresça, aproveite esse mês para ter um mês de crescimento na sua vida de oração, na sua comunhão, na sua consagração ao Senhor. Amém, meu querido? Que Deus te abençoe grandemente, que Deus te fortaleça e que você caminhe em triunfo nele, para a glória dele. Fica com Deus, meu querido. Grande abraço.